Oi, meu nome é Jonathan e hoje nós vamos te contar como a Kodak descobriu o Projeto Manhattan, que desenvolveu e produziu secretamente as primeiras bombas atômicas. Oi, meu nome é Adriele e por que os relógios que brilham no escuro têm a ver com essa história toda? Para começar, vamos viajar para um lugar no deserto do Novo México, mais especificamente o local de testes da bomba Trinity, que em 16 de julho de 1945, precisamente às 5h29h45, foi explodida a primeira bomba nuclear da história. O teste foi batizado com o mesmo nome que levava o projeto, o Teste Trinity. Esse teste era super secreto e fazia parte do Projeto Manhattan. Esse projeto foi um programa de pesquisa e desenvolvimento que produziu as primeiras bombas atômicas durante a Segunda Guerra Mundial, e foi liderado pelos Estados Unidos com apoio do Canadá e do Reino Unido. E como, por motivos óbvios, esse projeto era o top secret dos Estados Unidos, o público geral não sabia. Exceto alguns nomes consagrados da física do século XX, como por exemplo Enrico Fermi, Richard Feynman, von Neumann e Oppenheimer. Mas como você esconde uma explosão nuclear massiva dos cidadãos que moram ao redor de onde ela acontece? Bom, o Albuquerque Tribune, que era um jornal local da época, publicou na mesma data do teste da bomba que houve uma grande, mas acidental explosão. E para vocês terem ideia, o quão secreto era esse teste, nem o governador do Novo México sabia que Trinity era um teste nuclear, até a explosão da primeira bomba atômica a ser usada em uma guerra sobre a cidade de Hiroshima. E mesmo depois de todo mundo saber a devastação e o efeito causado pelos ataques nucleares ao Japão, detalhes do teste que levou ao desenvolvimento das bombas usadas nesses ataques ainda eram obscuros. Mas a Kodak, a empresa de filmes para fotografia, que tinha sede no outro lado do país, em Nova York, a mais de 2.000 quilômetros do local onde aconteciam os testes Trinity, sim, eles já sabiam o que estava acontecendo pouco tempo depois do primeiro teste nuclear. E tudo começou com alguns filmes de raio-x defeituosos. Mas antes de prosseguirmos, só um pequeno disclaimer para entender como funciona um filme de raio-x. Quando o aparelho de exame é ligado, o gerador de raio-x emite um feixe de radiação. Essas partículas saem da abertura do equipamento e são irradiadas até a parte do corpo que será examinada. Em seguida, a radiação atravessa o corpo do paciente e parte dela é absorvida pelas estruturas anatômicas do corpo, como os ossos e os tecidos. Os raios que não são absorvidos se chocam contra uma chapa feita de material sensível à radiação. Nossos filmes de raio-x. E é nesse momento que as imagens são registradas, deixando uma parte mais escura nos pontos que receberam mais radiação e uma parte mais clara nos pontos que receberam menos radiação. Agora voltando, a Kodak descobriu que quando eles revelavam filmes de raio-x não utilizados, apareciam pequenos pontos pretos nos filmes, dezenas ou até centenas deles. E isso queria dizer que os filmes haviam sido expostos à radiação, mesmo que nunca tenham sido tirados da embalagem. Mas esse não era um problema novo para a Kodak. Durante a Segunda Guerra Mundial, o rádio, um metal alcalino, foi usado extensivamente para fazer mostradores de voo, instrumentos e relógios que brilham no escuro. O rádio brilha porque ele é radioativo e emite partículas alfa. E um pouco desse rádio foi parar no papel e no papelão das fábricas que produziam esses instrumentos que brilhavam no escuro. E como esses suprimentos eram escassos na época, algumas sobras de produtos que levavam papel eram reciclados. E dessa reciclagem levaram consigo pequenas quantidades de rádio que acabaram no abastecimento geral de papel, de uma das companhias que fornecia papel para a Kodak. E consequentemente foram usados nas embalagens dos filmes de raio-x, que eram feitas de materiais celulósicos, e esse papel contaminado exporia o filme à radiação antes mesmo dele ser usado. E esse foi um problema tão grande para a Kodak que, para resolver, mudou toda a sua cadeia de abastecimento de papel, selecionando cuidadosamente algumas fábricas de papel onde eles poderiam controlar estritamente a qualidade da matéria-prima que receberiam. E uma dessas fábricas era localizada em Vincennes, Indiana, perto do rio Wabash. Essa fábrica fazia um tipo de papelão que era inserido entre os filmes de raio-x dentro da embalagem. E por meses, esse papelão estava funcionando perfeitamente. Até que um lote produzido em 6 de agosto de 1945 começou a causar pontos pretos nos filmes de raio-x. Então, Julian Webb, um cientista da Kodak, foi contemplado para resolver esse problema. E a partir daí, começaram seus experimentos. Ele destacou pequenos pontos nos filmes de raio-x antes deles serem expostos à radiação. E pelo fato dele já terem tido problema com rádio tempos atrás, como explicamos anteriormente, ele mediu a quantidade de emissão de partículas alfa vindo dessas amostras. Mas o nível de emissão não estava fora do normal, comparado com o do ambiente.
E isso descartou a possibilidade de ser uma radiação emitida por rádio, ou outros elementos que emitem partículas alfa, como o tório, actínio e alguns isótopos naturais do urânio. Mas ele decidiu medir a quantidade de emissão de partículas beta, que por natureza são ondas com maior energia. E BUM! Ele encontrou níveis elevados de radiação beta emitidos pelos pontos das amostras de raio-x. E isso batia exatamente com o que eles estavam observando nos filmes. Porque as partículas alfa não teriam capacidade de penetrar as camadas de papelão e embalagem que envolviam os fios de raio-x. Mas as partículas beta, sim. E em um período de alguns meses após os experimentos, ele mediu a meia-vida da substância radioativa, descobrindo que era apenas de 30 dias. E com as informações dessa meia-vida e da energia das partículas beta que ele mediu em outro experimento, ele chegou à conclusão de que o material que estava causando a emissão de radiação era mais parecido com o cério-141. Um isótopo que só pode existir a partir de uma explosão, de uma fissão nuclear. Mas a pergunta que vocês devem estar se fazendo é: como o cério-141 foi parar nas embalagens que envolviam os filmes de raio-x? Bom, quando a primeira bomba nuclear foi explodida no deserto do Novo México, o núcleo de plutônio da bomba sofreu uma reação de fissão em cadeia. Um núcleo de plutônio atingido por um nêutron é dividido em 2 e libera energia e mais 3 nêutrons que vão atingir mais 3 núcleos de plutônio. E assim, subsequentemente, criando uma reação em cadeia. Mas a fissão é um processo confuso. Ela não divide os núcleos em produtos iguais. E ao invés disso, centenas de diferentes elementos são produzidos. E a maioria deles é radioativo. E aí, essas partículas radioativas são levadas até a estratosfera pelo cogumelo que é formado durante a explosão. E então, são dispersos pelas correntes de ar. E nesse caso, os materiais radioativos viajaram mais de 1.600 km, do deserto do Novo México até Vincennes, Indiana. Foi assim que a chuva capturou alguma dessas partículas, fazendo com que elas caíssem na superfície, como por exemplo no rio Wabash. Sim, esse mesmo rio que ficava perto de uma das fábricas que fornecia papel para a Kodak. E essa fábrica utilizava a água desse rio para produzir o papelão que ia entre os filmes de raio-x da Kodak. E foi assim que o cério-141 foi parar na embalagem dos filmes, causando os pontos pretos. E como Julian Webb já sabia que aquele tipo de radiação só poderia vir de uma fissão nuclear, ele já sabia muito bem o que estava acontecendo ao seu redor. Poderia ser 100, 500 ou até 2.000 quilômetros, mas ele já sabia. Julian Webb terminou todo esse estudo no final de 1945, mas o artigo só foi publicado em 1949. Isso porque ele sabia o quão sensível eram essas informações. O governo dos Estados Unidos continuou seus testes nucleares, e a Kodak sentiu seus efeitos novamente. Mas para descobrir o final dessa história e o que ela tem a ver com as latas de leite radioativas que chegaram aqui no Brasil na década de 80, se inscreva aqui no canal e acompanhe os próximos vídeos. E se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo. E compartilhe com seus amigos. Até mais!